principais eventos do milênio, né? Hoje nós vamos para os eventos finais. Nós temos aqui Jesus, na última lição nós mostramos quando Jesus aparece na terra, que todo olho verá. Nós mostramos diferença entre arrebatamento e a volta de Jesus na terra. A volta de Jesus na terra vai ser no final da grande tribulação. E a partir daí vai começar o milênio, um tempo de 1000 anos, e acabando esses 1000 anos, né, nós vemos ali que vai ter uma rebelião de Satanás. Ele é solto novamente, porque nós vamos ler sobre isso. Eu gosto de estudar muito escatologia, não só falando, mas lendo a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, fica muito mais claro para a gente estar tendo a clareza dessas ideias, né? Então, a última rebelião de Satanás, fim do milênio, juízo do grande trono branco, onde todas as pessoas vão ser julgadas, né, segundo as suas obras. Nós seremos julgados nesse juízo do grande trono branco? Não, nós já fomos julgados no tribunal de Cristo, para receber o galardão, porque nós já somos salvos. Aqui vai ser o julgamento para as penas, aquilo que a pessoa vai ter de pena em relação, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? Então, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Tem algum microfone aí? Tem algum microfone aí? Me ajudando a ler. Capítulo 20. Então diz o seguinte, a partir do versículo 1: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, enquanto houver o milênio, Satanás vai estar preso por 1000 anos, né, que é o tempo do milênio. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo, aquilo que nós falamos, né? Ele vai ser solto pouco tempo, ele vai se levantar, tentando levantar nações para ir contra o reino milenar de Cristo, que Jesus Cristo vai estar reinando em Jerusalém. No versículo 4, vi também tronos, e nesses sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isso aqui, todas as pessoas que foram mortas na grande tribulação, não nós já estaremos com o nosso corpo glorificado, como nós temos falado sobre isso. No céu, com o corpo glorificado, o corpo é capaz de vir à terra? Sim, nós vamos ter essa capacidade. Como Jesus Cristo teve a capacidade de vir à terra, depois do seu corpo glorificado, e atravessou paredes, esteve com seus discípulos, até comeu, mas nós vamos ter essa capacidade, mas de também subir novamente e voltar. Quem que vai estar reinando com Jesus na terra? Aqui diz que foi dado, vi tronos, neles sentaram aqueles que foi dado a autoridade de julgar. Acreditas que serão os anciãos, os 12 apóstolos, mais 12 homens do Antigo Testamento. A Bíblia mostra isso, acredita-se, mas eu estou no campo das ideias, nós estamos falando. Mas o que sabe é que vai ter alguém, um grupo de pessoas julgando com Jesus, né? E essas pessoas que foram decapitadas por causa do testemunho de Jesus, né? Eles que não adoraram a besta, eles vão viver
e reinar com Cristo durante 1000 anos. Então serão pessoas que vão reviver e vão ter corpo ali e vão estar com Jesus reinando sobre toda a terra, né? A Bíblia aqui é muito clara. Os restantes, versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, os outros mortos, os que tinham o sinal da besta, os que não tinham Jesus, os que não entregaram, eles não reviveram, né? Eles não vão reviver até que complete os 1000 anos, porque eles vão reviver para o juízo final, quando chegar o juízo final, o juízo do grande trono branco, né? Versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, aqui dá uma descrição, João tem uma revelação de como será o milênio, o tempo do milênio, 1000 anos, Satanás está preso, quem que vai estar julgando junto com Jesus, né? Porque é o reino milenar de Cristo, e quem que vai estar ali? Vai ter nascimento no milênio, vai ter morte no milênio, tudo isso nós vamos ver sobre isso aí. Oi. Sim, Satanás preso no milênio. O Espírito Santo vai atuar, ele volta a atuar. Volta a atuar. Sim, o Espírito Santo volta. A terra será cheia do Espírito de Deus, do conhecimento de Deus, no milênio. No milênio, sim. Não no propósito que ele faz hoje, que é de consolar, etc. Porque nós vamos ter Jesus lá. Mas o Espírito Santo vai ter liberdade de estar também nesse plano. Satanás está preso. O Espírito Santo sai só na época da grande tribulação. Ele sai de cena. A igreja sobe, o Espírito some, deixa. Quem resistia ao anticristo, até e resiste hoje, é o Espírito Santo, né? Que nos convence, que nos ajuda, que nos consola. Agora, quando chega a grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação, ele sobe. Depois, novamente. Satanás será solto, vai tentar uma rebelião contra Jerusalém. E aí, com povo, sim, com nações que estão aqui na terra, porque muitas nações ficarão. Satanás vai ser solto, vai tentar convencer essas nações que ele é poderoso, que ele vai dar, não precisa de Jesus, que ele vai dar o reino para eles, e eles vão se rebelar contra Jesus, e novamente serão destruídos junto com Satanás, e Satanás aí ele vai para o inferno de uma vez por todas. Os propósitos do milênio, antes da gente entrar em detalhes do milênio, aqui eu li o acontecimento do milênio, convergir toda a criação em Cristo, a natureza aqui que hoje a palavra de Deus nos diz que ela geme, até a natureza geme, porque nós sentimos o desejo de estar lá no Éden novamente com Deus, né? Estabelecer justiça e paz na terra, eliminando a rebelião contra o Criador. Então Jesus Cristo, ele vai estabelecer a teocracia na terra, ele vai reinar, o governo é dele, com justiça, com paz. Alguém que se levante trazendo transtorno será eliminado, ele é com justiça mesmo, e paz na terra, né? Fazer valer todas as alianças registradas nas Escrituras, tudo que está escrito. O milênio é para completar todas as coisas que vai acontecer, o juízo, enfim. Tornar Israel cabeça de todas as nações, como ele prometeu, como Deus prometeu na sua palavra. No milênio, por isso que Israel não entendeu de forma nenhuma quando Jesus Cristo veio falar que o reino dele não era deste mundo.
Eles estavam ali ouvindo. Como que ele fala que é o Messias? Porque no entendimento deles, né, o Messias viria para reinar e fazer com que Israel fosse a cabeça das nações. E isso vai acontecer quando? No milênio. Eles não entenderam as outras profecias que falavam de Jesus. Eles só tinham entendimento daquilo. As outras profecias, eles não entenderam de forma nenhuma sobre Jesus, que estava em Isaías também. Possibilidade que Israel ocupe toda a terra que lhe foi concedida por Deus. Israel está em toda a terra hoje? Não, não está. Não é? Tem parte que são os palestinos, tem parte ainda, né, que é parte do Egito. Então, toda aquela terra que Deus prometeu vai ser a nação de Israel, vai ser estabelecida. O que Deus colocou como limite vai ser estabelecido. E cumprir as profecias a respeito do Messias. Tudo que foi falado sobre o Messias, sobre ele estar reinando com cetro forte na terra, tudo isso que foi prometido na palavra de Deus. Agora, eu queria falar um pouco, vamos ainda para Apocalipse 20, vou terminar isso aqui, versículo 7. Pode ler para mim. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Pode continuar lendo. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Até aí. Então nós vemos aqui, Satanás é solto, ele arregimenta algumas nações, você vê aí, ó, e o número delas não é pequeno, o número dessa é como a areia do mar. Então o número de pessoas que vão se levantar, pensa bem, todo mundo tendo o reino de Cristo, ele com justiça e paz, as pessoas vão voltar, como vamos mostrar na palavra de Deus, a viver mais tempo na terra, tudo de bom. Tem injustiça, Jesus Cristo vai lá e julga, junto com aqueles que estão governando com ele. Toda injustiça será abolida da terra. E assim mesmo existe o ser humano que tem um coração mal voltado para o pecado, que não quer Deus e que só pensa em si, só nos prazeres, só naquilo que Satanás oferece, como é nos dias de hoje, prefere a sedução de Satanás, os prazeres do mundo, as coisas do mundo, do que ter Jesus, seguir a sua palavra, as suas ordenanças e viver em paz, em alegria e em harmonia. Novamente, tudo acontece. Então, Deus mostra assim que tudo que pode acontecer na face da terra, né? As pessoas assim mesmo, elas se revoltam contra Deus. Estão sempre se revoltando contra Deus. Então, existem pessoas que entregam seu coração a Jesus, querem servir a Jesus, como nos nossos dias, como no passado, como na grande tribulação, muitos serão decapitados, como no milênio, mas em todo esse tempo existem pessoas que preferem ser seduzidas por Satanás e seguir as coisas de Satanás. Então, o mundo, isso, Deus, esses acontecimentos todos é para mostrar que em toda e qualquer situação, no meio da tribulação, das confusões da terra, tem gente que quer servir a Deus e tem gente que não quer. Que não é só o diabo, o diabo é preso, amarrado, né? E no milênio vão ter pessoas que vão se rebelar, antes mesmo de Satanás ser solto. Quando Satanás é solto,
mais pessoas ainda se levantam contra Deus, se levantam contra Jesus, o reino milenar de Jesus. Então vocês veem claramente Deus em todo o tempo, desde a época dos patriarcas, dando oportunidade ao mundo, os profetas, juízes, todo o tempo Deus dando oportunidade. Vem Jesus, Deus dando oportunidade, nós estamos tendo oportunidade, e as pessoas, alguns aceitam e alguns rejeitam. Na grande tribulação, mesma coisa, e no milênio será também. Deus sempre dando as oportunidades, e a gente, aqui é muito claro, né? Então eles marcharam contra a cidade querida, contra o acampamento dos santos, no versículo 9, e por fim o diabo é lançado no inferno, lago de fogo e enxofre é o inferno, né? Quem inaugurou o inferno? Besta e o falso profeta. Nós mostramos, ele está aqui, aqui no versículo 10 está mostrando aí, os dois, o anticristo e o falso profeta, foram inaugurar o inferno. Depois Satanás, depois vai ter o julgamento, e as pessoas serão lançadas também no inferno, aquelas que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Agora eu queria que você estivesse abrindo para a gente ver alguns detalhes, como é que vai ser o milênio, não é? Isaías 65, por favor. Isaías 65. Alguém, por favor, está com o microfone a partir do versículo 17. Porque eis que eu crio os céus novo e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá nela mais criança de poucos dias, nem velho que se cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Para aí, Marzinha, só um minuto. Tem gente que fala assim, esse texto está falando do céu, novos céus e nova terra. Não, não está falando novos céus. No céu vai ter morte. Vai ter morte, gente, no céu? Aqui não está falando de morte. No céu vai ter maldição. No céu nós vamos ter que edificar casas? Não. Jesus Cristo falou, na casa do meu pai há muitas moradas. Já está edificada para a gente. Não vai ter. Nós estamos vendo aqui uma descrição do milênio, do que vai acontecer no milênio. 100 anos é ainda morrer jovem. Quem morre de 100 anos, morreu jovem. Criança, é uma criança ainda. O que vai acontecer no milênio? Quando houver os cientistas da NASA, isso é a explicação da cientistas da NASA, não é explicação minha, não, da NASA. Eles acreditam que quando houve o dilúvio na Terra, que é descrito na Bíblia, e eles provam que houve uma mudança no eixo da Terra. Antes do dilúvio chovia? Não chovia. Vinha o orvalho da terra e descia o orvalho do céu e molhava a terra. Não havia chuva. Veio o dilúvio, houve uma mudança no eixo da terra. Tem uma mudança no eixo da terra. Com isso, os raios solares, eles começaram a penetrar de uma forma muito mais profunda. É a chamada aí camada de ozônio, né, que existe. E essa camada protegia o ser humano e os seres viventes, enfim, dos problemas que o sol em excesso traz. O sol não envelhece? Quem sabe disso? O sol envelhece. Então, a pessoa que toma muito sol, o que vai fazer? Vai encher de ruga. Pensa bem, se afeta a pele, afeta também o nosso organismo. Com
quando acontece a grande tribulação, no final há um terremoto como nunca houve, diz que os montes somem, as ilhas fugiram, há uma mudança completa na face da terra novamente. Aí, eles acreditam que isso é no campo das ideias, gente, não é Bíblia, a Bíblia não está falando isso, estou só trazendo aqui uma explicação dos cientistas da NASA, que eles acreditam que vai acontecer, baseado na palavra de Deus. E aí, voltará a ter essa camada novamente protetora, as pessoas vão começar a viver muito mais anos de novo. Matusalém viveu quantos anos? O homem mais velho da terra, 969 anos. Quando você começa a descrever a Bíblia, Noé viveu quantos anos? Todos eles viveram muito. Aí começou. Abraão ainda viveu 180, e aí foi diminuindo, e hoje nós estamos aí nessa faixa etária que o homem está voltando a viver, né? Cerca de 100 anos, mas a Bíblia fala de 70, 80, é câncer e enfado, mas o homem, pela ciência, está conseguindo viver um pouco mais, que é o que, né, Josué, José, enfim, mais ou menos essas pessoas viveram no passado. Então, nós temos que entender que isso aqui está descrevendo perfeitamente o que é o milênio, como é que vai ser. Então, vai ter choro, vai ter morte no milênio, não tenha dúvida disso. Então, é um tempo vai ter nascimento, muitas crianças vão nascer no milênio. Continua lendo aí. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, a harmonia da natureza novamente, ó. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Harmonia na terra. Então, a terra vai começar a viver uma harmonia novamente, a natureza, nessa época. Então, aqui está descrevendo, né, coisas do milênio. Quando Isaías tem essa revelação, ele está tendo essa revelação de coisas futuras. E aqui descreve coisas que estão relacionadas com a época que nós vamos viver na face da terra. Nós, que eu digo assim, o ser humano, porque eu estou, se Deus quiser, lá no céu, espero que você esteja também, arrebatado pelo Senhor, para não viver grande tribulação, nem precisar estar no milênio. No milênio nós viremos aqui na terra para visitá-la, chegar, né, conversar com Jesus, conversar com os apóstolos, conversar e subir novamente. Agora vá para Isaías 11, por favor. Por favor, alguém leia a partir do versículo 1, está com o microfone. 11, 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitará-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra.
ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um dos pequeninos os guiará. A vaca e o urso pastarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado manterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações às raízes de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Até aí. Então nós vemos aqui também uma descrição do milênio e fala sobre a justiça, né? Que Jesus Cristo vai empreender sobre a face da terra. Diz que o perverso, com o sopro, ele vai matar o perverso. Então está no milênio, alguém faz alguma maldade, ele vai julgar e vai, com o seu sopro, vai matar essa pessoa. Então porque ele conhece os corações. Nós muitas vezes não conhecemos, mas ele conhece quem é o perverso e quem não é o perverso, quem está fazendo por maldade e quem não está fazendo por maldade. Então a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então as leis do Senhor estarão estabelecidas em toda a terra, porque os seus reis e sacerdotes, que serão as pessoas convertidas, que passaram pela grande tribulação, estarão na terra falando do evangelho do reino. Agora um novo evangelho, o evangelho lá do milênio, que Jesus Cristo é o rei, que ele está na terra, que ele julga com justiça, que nós temos que segui-lo e tudo mais. Então ele vai estar falando isso, e você vê mais uma vez a harmonia da natureza, né? O lobo habitando com o cordeiro, né? O bezerro e o leão junto, a criança enfiando a mão na cova da serpente, sem problema nenhum. Por quê? Porque há uma harmonia da natureza, como era no Éden. Jesus está restabelecendo uma nova harmonia. Então a terra, eu fico imaginando, a terra será um lugar paradisíaco, lindo, porque vai acabar essas injustiças, vai acabar a ganância, a avareza, tudo que o homem faz para destruir a terra em função do benefício próprio, as guerras. Quanto que se gasta em guerras hoje? Quantas pessoas sendo mortas? Agora não, é uma terra de paz, julgada pela teocracia de Jesus Cristo, e ele não vai aceitar de forma nenhuma alguém que se levante contra isso. Então nós temos que ver que será um tempo muito maravilhoso na face da terra, mas ainda não é o céu, que vão ter problema, vai ter morte, vai ter ainda muitos problemas, vai ter choro, vai ter muitas situações, né? Agora vamos lá em Zacarias, por favor. Zacarias capítulo 14. O capítulo 14, ele fala de Jesus Cristo que desce na grande tribulação, que ele destrói aquelas nações que vão contra Jerusalém, contra Israel, né? Ele destrói totalmente. A partir do versículo 16, ele começa a descrever o milênio. Zacarias começa a descrever o milênio. Ele vem falando da destruição, e a partir do versículo 16, ele começa a descrever o milênio. Por favor, alguém que esteja com o microfone, leia. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos.
Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem, nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor, e as panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios usarão essas panelas para cozinhar a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Então está descrevendo aí situação do milênio também. Todos que restarem, né, daqui, foram mortas muitas pessoas, muitas nações, muitas pessoas, no final da grande tribulação. Aí está dizendo, todos os que restarem das nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Senhor em Jerusalém. Então, todas as famílias, todas as nações terão que ter os seus representantes indo até Jerusalém para adorar o Senhor. A família dos egípcios, aqui no versículo 18, diz: se a família dos egípcios, dando uma dica que os egípcios vão estar no milênio. O Egito vai estar no milênio. Não subir, nem vier, não cairá sobre eles as chuvas. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Mostrando que algumas das festas, e uma delas é a festa dos tabernáculos, não no sentido antigo que ela tinha, a festa dos tabernáculos, mas no sentido das pessoas irem até adorar Jesus lá em Jerusalém. As pessoas vão ter que subir, as pessoas terão que ir até Jerusalém e adorar, senão não vem chuva sobre aquela nação. Não vamos rebelar esse ano, não vamos não. Esse ano, a nação que não for, o que vai acontecer? Não vem chuva, vai ter praga naquela nação. Então, vai haver justiça, vai haver punição com justiça pelo próprio Senhor Jesus. Então vai ser um tempo de adoração. A gente sabe que o templo ele será reconstruído. A Bíblia fala isso claramente. Se você ler Ezequiel do capítulo 38 em diante, você vai ver a reconstrução do templo. Depois, se você quiser com mais calma, você vai ver a reconstrução do templo e ele ali implantado na terra, lá em Jerusalém novamente. E nós sabemos que as pessoas vão ter que ir lá para adorar o Senhor. Então, o milênio, a Bíblia, ele descreve muito claramente algumas situações. É claro que não descreve tudo, como vai ser o milênio, mas nós sabemos que vai ser um tempo de muita paz, de justiça. Quem vai estar governando é Jesus com os seus, e se a criação vai ser harmoniosa novamente, toda a criação que geme vai ser harmoniosa, as pessoas vão voltar a viver muito tempo, mas vai ter morte, com certeza, e com morte tem choro, claro. No céu não, o céu é diferente, lá não haverá mais choro, nem pranto, nem clamor, nem mais nada, porque o Senhor estará para sempre com ele. O milênio vai acontecer na terra, isso é claro, nós já falamos. A forma de governo será a teocracia. Povos participantes do milênio, nós falamos, serão aqueles todos que reviveram, e as pessoas que não morreram das outras nações, que não se levantaram contra Jesus, contra Jerusalém na grande tribulação, no final da grande tribulação. Templo, vai ter o templo, O milênio em Israel. Nos últimos dias se firmará o monte do templo do Senhor nos cumes dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros, concorrerão a ele todas as nações. Nós mostramos isso, todas as nações vão ter que ir até Jerusalém, vai ser a cabeça das nações, porque quem vai estar governando lá? Jesus.
O milênio é em relação à igreja, qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial. Nós seremos um quê? Um povo especial. Todos os que foram purificados por Jesus, aqueles que reviveram porque foram decapitados na grande tribulação, nós que estamos no céu, né, que já recebemos o nosso galardão, que passamos pelas bodas do Cordeiro, como foi mostrado aqui nas aulas, e nós teremos essa capacidade de ir e vir aqueles que forem arrebatados, né? E no milênio, né, nós falamos sobre isso, pleno derramamento do Espírito Santo, está lá em Ezequiel 39, 29, que o Neilton até perguntou, restauração e renovação da face da terra, um rio fluirá do templo milenal, isso aí está escrito, a vida humana será prolongada, falamos sobre isso e citamos o versículo, né? A fertilidade do solo será maravilhosa, e mudança no reino animal, né? Porque os animais vão estar em total harmonia, né? Então, um resumozinho daquilo que nós falamos. A última revolta de Satanás, que nós lemos também, né? E por que Satanás vai ser solto? Porque, peraí, foi preso, para que ele vai ser solto de novo? Para que isso aí? Provar os que nasceram no milênio, porque quem nasceu no milênio não viu a grande tribulação, viveu numa terra com harmonia, com paz, com tranquilidade, e de repente chega Satanás de novo para tentar. Então vai provar aqueles que nasceram no milênio. Quem foi decapitado vai precisar de provação? Não, já passou pela provação na grande tribulação e ele resistiu, ele não quis seguir a Satanás, ele não aceitou o sinal da besta, nem na sua testa, nem na sua mão direita, ele serviu a Deus, preferiu morrer por Jesus, então ele não precisa de provação, mas os que nasceram vão precisar passar por isso, demonstrar quão pecaminosa é a natureza humana, nós falamos sobre isso. O homem, infelizmente, em todos os tempos, tem pessoas que querem Deus, querem Jesus, e tem pessoas que não querem, né? E vai demonstrar, na grande tribulação, nós não lemos várias vezes assim, e eles não se arrependeram dos seus pecados, veio problema, Deus punindo a terra, os selos, as taças, né? Tudo sobre as trombetas e as taças sobre os homens, e eles não se arrependeram, né? E também vai demonstrar quão pecaminosa é a natureza humana, que mesmo vivendo em harmonia, infelizmente, demonstrar que Satanás é totalmente incorrigível. Tem gente que fala, será que Satanás não podia converter? Incorrigível. Ele é orgulhoso, ele acha que ele é superior a Deus, assim como o ser humano, que não aceita, foi criado por Deus e se rebela contra Deus. É o orgulho que faz isso. Não, eu não quero saber de Deus, eu cuido da minha vida, eu sou eu me basto. Aí vem a enfermidade, ele vê que ele não é nada, né? Vem a morte, cadê? Acabou. Aí nós vamos agora para o juízo final. Alguma dúvida aí sobre a questão do milênio? Muitas, né? Porque até na minha cabeça tem muitas dúvidas, assim, como é que vai ser e tal. Mas o que a Bíblia fala é o que eu mostrei para vocês. A Bíblia fala. Não, isso aí foi na última aula da grande tribulação. Uma das... o liquidificador, depois você pega os resuminhos, que aí o liquidificador vai encaixando. Os resumos mostram isso claramente. Isso aí, uma das punições de Deus sobre a terra, diz que saíram do abismo, que é o mesmo abismo que Satanás será preso, né? Saíram provavelmente demônios, parecidos com gafanhotos, que feriam as pessoas, e elas sentiam tanta dor durante 5 meses, e o desejo delas era morrer, e elas não achavam a morte, era impossível, elas não conseguiam morrer. Por quê? Era uma punição de Deus. Mais fácil, vou morrer, vou me matar. Eles tentavam se matar de tamanha dor e não conseguiam. É uma punição na grande tribulação. O milênio não tem nada a ver isso. Apocalipse 9, né? Versículo 6 mostra sobre isso aí. Nós falamos na penúltima aula. Na última foi da volta de Jesus,
Oi. O principal propósito do milênio é concretizar, cumprir todas as promessas de Deus a respeito de Israel. Por isso existe o milênio, porque você pode pensar assim, por que Deus não terminou com isso tudo no final da grande tribulação e não levou quem tinha que levar para o céu e deixou, mandou para o inferno quem tinha que mandar? O milênio é a promessa de Deus para o povo de Israel. E o restante da humanidade que estiver na terra vai participar disso também. Mas é um cumprimento da palavra. Isso vem nos mostrar que o Senhor, Ele não deixa uma palavra dEle sem ser cumprida. Não é? Isso é fidelidade de Deus para com o homem. Nós mostramos ali até a questão, Israel será a cabeça das nações, mostrar algumas situações, Satanás é incorrigível, mas realmente mostrar que todas aquelas promessas que estavam sobre Israel, que eles acreditavam, o Messias virá para reinar, e virá realmente, e virá no milênio, mas não quando Jesus veio sobre a terra, que mostrava que ele viria para padecer pelos nossos pecados, que ele sofreria pelos nossos pecados. Mostra a forma até da sua morte, como ele padeceria por nós. Eles não entenderam isso, eles só viram a parte boa daquilo que interessava para eles. Eles não viram que tinha que passar primeiro o Messias para salvar toda a humanidade, tinha que padecer pelos nossos pecados, morrer na cruz do Calvário. Eles não entenderam. Tanto é que Pedro, Paulo tentaram explicar, e muitos judeus se converteram naquela época. Numa pregação de Pedro, muitos se converteram, na primeira pregação de Pedro. Por quê? Porque eles ficaram convencidos. Pedro foi explicando as Escrituras e eles ficaram convencidos. Mas a grande maioria ficou convencido? Não. Ficou não. Por quê? Não, nosso Messias não é esse, morreu, ressuscitou, nós não estamos vendo ele, cadê ele? Eles não entenderam de forma nenhuma aquilo que estava acontecendo. Agora vamos lá voltar em Apocalipse, capítulo 20. Quem está com o microfone, lê a partir do versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. 20, capítulo 20, versículo 11, Apocalipse. Você falou versículo 1. 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriam-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Como é que a gente faz para ter o nome da gente escrito no livro da vida? Como é que a gente faz? Entregando o coração a Jesus. Jesus é o Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o mediador, entre a terra e o céu. Ele que faz essa mediação entre a terra e o céu. Então, Jesus Cristo, eu entrego meu coração a Jesus Cristo, confesso como meu único e verdadeiro Salvador, meu nome é escrito no livro da vida. Então, aqui, o trono branco, aqui diz que todos os mortos, os grandes, os pequenos, ou seja, gente importante e gente que não teve grande importância perante o mundo, Nós estamos falando aqui perante o mundo, perante Deus, todos têm importância.
Mas perante o mundo, os grandes reis, governadores, presidentes, pessoas famosas, né, de todos os tempos, atores famosos que ficaram conhecidos no mundo inteiro, os pequenos, pessoas insignificantes, pessoas que não tiveram nenhum nome famoso nem nada, mas todas as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida, porque quem tem um nome escrito no livro da vida vai passar por esse tribunal? Não. Abre o livro da vida, né? Está escrito o seu nome, você já foi julgado antes lá no tribunal de Cristo, ou, né, no milênio, aquelas pessoas que passaram pelo milênio e que também aceitaram Jesus. Agora, os mortos de todos os tempos, desde que houve a humanidade, aqueles que não, desde Caim lá, que matou seu irmão Abel, né, por inveja, desde Caim, todos os mortos, que são pessoas que estão, como eu expliquei numa aula aí, estão no Hades, ou Sheol, talvez você encontre Hades ou Sheol, porque é do grego ou hebraico, estão no mundo dos mortos, eles estão lá no mundo dos mortos, mas eles não estão dormindo, nós mostramos isso, quando mostra, Jesus Cristo mesmo mostra a parábola do rico e Lázaro, onde Lázaro estava no seio de Abraão, em alegria, tranquilo lá, e o rico estava no lugar de tormento, pedindo que pelo menos refrescasse a sua língua, ou seja, molhasse ali a sua língua. Já era um lugar de tormento, mas ainda não era o inferno, porque quem inaugura o inferno? O anticristo e o falso profeta. Não era o inferno ainda, é o lugar dos mortos. Essas pessoas estão já num lugar de tormento, um lugar de tormento. Essas pessoas vão estar ressurgindo com seus corpos, né? Aqui o texto nos diz isso claramente, e vão ser julgadas uma por uma. Não adianta esconder nada, porque é um telão, né? Vamos dizer assim, no nosso tempo, o telão da vida da pessoa, que Deus vai expor, mostrando os motivos por quê. E o principal motivo é o quê? Não tem um nome escrito, rejeitou a Jesus Cristo, não quis saber de Jesus. É o que a palavra diz, não é o que eu digo, a palavra de Deus, nós estamos lendo aqui a palavra de Deus. Então, essas pessoas serão julgadas. Eles falam, mas para quê? Já que estão condenados, já não tem um nome escrito no livro da vida. Porque Deus é justo juiz. Então, sendo Deus um justo juiz, o que ele vai fazer? Cada um vai ter a sua pena conforme aquilo que fez. Nós que não somos bons no nosso juízo, nós às vezes erramos no nosso juízo, né? Nós, se temos uma pessoa que roubou uma maçã porque estava com fome, ele roubou, ele tem que ter punição? Tem, mas roubou a maçã, porque ele estava com fome ali. Aí vem um outro lá, estupra uma criancinha de 5 anos, você acha que é justa a mesma pena? Você que é humano, é justa a mesma pena? Não, esse tem que ser penalizado, porque ele fez uma maldade terrível, né? Olha o caso de Hitler, só judeus ele matou 6 milhões de judeus, 6 milhões, colocava na câmara de gás, porque começaram a matar com bala, só que bala é caro, até hoje é caro, mas naquela época era mais caro ainda, e aí, num dia só matar 3 mil pessoas, é 3 mil balas, aí surgiu um cara lá, falou, espera aí, surgiu uma ideia aqui, por que nós não criamos um galpão, jogamos um gás, lá fechamos ele todo, jogamos um gás, mata todo mundo, não gasta uma bala, pronto, aí foi criada a câmara de gás para matar os judeus, todo mundo, a cúpula de Hitler, tudo, não, bacana demais, nós vamos gastar as balas na guerra, porque esses judeus não vale a pena nem gastar bala, só isso ele matou 6 milhões de judeus. Você acha justo que uma pessoa que apenas não aceitou Jesus, mas viveu sua vida aí, não era uma pessoa maldosa, não estava fazendo maldade para ninguém, ele tem a mesma pena que Hitler? De jeito nenhum.
Deus é justo, então vai ter o julgamento e vai ter a pena. Não vai ter o galardão segundo as nossas obras, porque Deus é justo. Tem gente que fala, mas e para o céu? Deus é tão bom. Deus é bom, mas Ele é justo. Então não é justo que alguém que converteu, vou dar um exemplo aqui, eu gosto de dar esse exemplo, porque o ladrão da cruz, o que o ladrão da cruz fez? Aceitou Jesus. O que Jesus falou com ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele aceitou Jesus, ele era um marginal, estava na cruz por isso, mas ele aceitou Jesus. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O nome dele foi escrito no livro da vida e ele foi para o céu. Mas é justo que ele receba o mesmo galardão que o apóstolo Paulo, que pagou um preço pelo evangelho, que Pedro, que tantos homens, tantos missionários que saem por aí pelo mundo, abrem mão da sua vida para pregar o evangelho, saem para o mundo, passam necessidade, perseguições, mortes e tudo mais, por causa de Jesus. Deus é um justo juiz. Então, receberá um galardão quem fizer as obras. E vai receber a punição também aqueles que fizeram maior maldade, receberão uma punição maior. Aqueles que fizerem, eu gosto de falar o seguinte, como o inferno, assim, como se fosse um grande edifício, o fogo lá embaixo do edifício, o lugar mais quente é lá. Quem foi lançado lá no fundão? Satanás, o anticristo e o falso profeta. À medida que a pessoa foi fazendo mais maldade, fica mais perto de Satanás. Menos maldade, vai subindo, vai ficando num lugar um pouco mais fresco, né, mais tranquilo. Mas é um lugar de tormento. A palavra de Deus fala que haverá choro e ranger de dentes nesse lugar. Porque Deus é um justo juiz. E as pessoas não se arrependem dos seus pecados. Deus vai dando oportunidade o tempo todo. Ele deu uma oportunidade tão grande que Ele nos deu Jesus, Filho dele, para salvar a humanidade. E a grande maioria da humanidade o rejeita. Então, a punição certamente virá sobre essas pessoas. Está girando? Então, nós vamos desgirar. Vamos. Sim. As pessoas ali dizem que procuravam Deus, trazeram ali os grandes pensadores. Correto? Nessa parte aí, o pessoal procurava Deus no livro, pela via disso. Aí alguém começou a procurar Deus e os grandes pensadores. No milênio, eu acredito também que pode ser assim, as pessoas vão procurar Deus e de uma maneira mais densa do que os 400 anos. Pode ser assim? Não, mas no milênio vai ter Jesus. No milênio, lá em Jerusalém ele vai estar reinando, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, todo mundo vai saber, Jesus Cristo, quem é você tem dúvida que alguém, 99% da população da terra sabe quem é o presidente dos Estados Unidos? 99% da terra sabe quem é o presidente dos Estados Unidos. Não vai saber que Jesus Cristo está reinando lá em Jerusalém, ele com mão forte reinando em toda a terra? Vai estar sabendo, a pessoa sabe. Mais consciente. A terra está cheia, plena do conhecimento. E quem vai estar reinando com Jesus? Seus reis e sacerdotes, que são pessoas que conhecem a Jesus e estarão falando disso, governando a terra junto com ele. Jerusalém celestial. Abra aí Apocalipse 21, para a gente estar, já estamos terminando, 21, versículo 10 e 11, está ali. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima como jaspe. O capítulo 21 de Apocalipse fala da nova Jerusalém, do céu. João, ele descreve com as palavras que ele tinha. Ele fala, as ruas são de ouro, as portas são assim, com pedras preciosas. A descrição que ele dá são coisas que ele conhecia. Com certeza será um lugar muito mais lindo do que nós imaginamos. Às vezes a gente vê
algumas naturezas, né? Ontem mesmo estava vendo uma cachoeira num local com uma nascente de água mineral, né? Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa que Deus criou. Agora você imagina o céu como vai ser, que lugar encantador, que lugar que o apóstolo Paulo disse que ele subiu ao terceiro céu e ele não podia descrever, ele não sabia como descrever aquilo ali, na linguagem dele. João, ele tenta descrever com a linguagem que ele tinha, humana, pequena, pobre que nós temos, o céu. E aí ele descreve a Nova Jerusalém. Mas aqui o versículo 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Esse é o lugar que nós vamos morar, que é o objetivo nosso, que é o objetivo da eternidade, na verdade, né? Então o nosso objetivo é viver na eternidade com Jesus, num lugar que não vai haver mais choro, nem pranto, nem morte, nem angústia. Nós vamos estar vivendo nesse ambiente, né? E o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, eles acabam descrevendo algumas coisas que João vê, e depois com mais calma vocês leem isso aí, mas o nosso objetivo final é estar com Jesus. Alguns irão e encontrarão com Jesus porque morreram, alguns porque foram arrebatados, tudo em Cristo, é lógico, todos nós em Cristo, fomos arrebatados. Nós somos a geração, como nós falamos aqui, que certamente virá o Senhor nos ares, nós vamos ver Jesus e vamos subir com Ele, e se Deus quiser, nenhum de nós vamos passar pela grande tribulação, em nome de Jesus. Então, para isso nós temos que estar com nosso azeite na nossa lamparina, com nossa vida no altar, vivendo para Jesus, procurando ser um servo fiel, ser um servo bom do Senhor, né? E no milênio viremos os que foram arrebatados para passear aqui na terra, um lugar que Jesus Cristo estará restaurando, e será um lugar lindíssimo também, maravilhoso, como a própria palavra de Deus nos descreve. E alguns que passaram pela grande tribulação e forem decapitados, morrerem, vão estar vivendo no milênio e reinando com Jesus, mas o melhor é ser arrebatado, ir para o céu. Enquanto as pessoas estarão passando na grande tribulação, nós estaremos no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, fazendo uma grande festa lá no céu. Enquanto está tendo tribulação na terra, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Amém? E assim nós encerramos essa parte de lições. Semana que vem nós estaremos corrigindo a prova. É importante que você estude, né? Veja a apostila, faça a sua prova, porque isso ajuda a fixar a matéria na sua mente, né? E nós vamos estar aqui corrigindo essa prova, e esperamos que o objetivo, que é que você tenha uma noção de escatologia, né? Tenha tido o seu efeito, e que você possa, dia a dia, se você tem na cabeça aquele esqueminha, nós estamos vivendo na era da graça, virá o arrebatamento, depois a grande tribulação, depois Jesus Cristo vem, o milênio, o juízo final. Quando você estiver lendo a Bíblia, vai ficar mais fácil e menos confuso cada uma, mas nós também estamos à disposição para aquilo que nós temos como resposta em qualquer momento, nos corredores aí da igreja, em qualquer tempo, para estar explicando, para estar esclarecendo. Mas tem coisa que é só Deus que sabe, né, dos acontecimentos. Nós falamos daquilo que eu sempre falo assim, eu gosto da estudo de escatologia, mostrando a Bíblia, o que a Bíblia mostra, porque aí não tem erro. Aí você pensa, não, eu acho que isso aí vai ser diferente do que o pastor pensa. No campo das ideias, você pode até pensar diferente. Igual, por exemplo, hoje, eles estão divulgando por aí nós somos da era de peixes, nós não estamos preparados para viver na era de aquários, que é essa era que estão vivendo agora, e que os discos voadores virão para nos buscar. É a desculpa
em relação ao arrebatamento da igreja. Quando a igreja foi arrebatada, aqueles que eram da era de peixes foram levados, como nós tínhamos falado. Já divulga-se isso em algumas seitas por aí, que os cristãos que são da era de peixes serão levados em discos voadores, e o nosso disco voador vai ser o arrebatamento da igreja, que nós estaremos para sempre com o Senhor nos ares. Infelizmente, nós cremos e eles não creem, e a decisão de cada um, né? Nós que temos que tomar as nossas decisões. Amém? Alguma pergunta ainda? Nós temos 1 minuto, se tiver, estou à disposição para responder. Se não, alguém? Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, peça a Deus que fixe na sua mente, né, essa matéria que é tão importante para a gente, né, porque nós temos que estar preparados, mais do que nunca, para a volta de Jesus. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o conhecimento da Tua palavra. Ó Deus, quanto mais vai chegando o tempo, Senhor, mais nós vamos percebendo que o Senhor está próximo, a Tua vinda está próxima, e pode ser a qualquer momento. Ajuda-nos, ó Pai, a estar preparados para esse dia. Um dia muito especial para a gente, mas um dia terrível para a terra, pois eles terão que passar pela grande tribulação. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos esperança em Jesus. A nossa vida não é essa aqui, Senhor. Isso aqui é apenas um fio, perto da grande vida que nós teremos para viver eternamente com o Senhor. Muito obrigado por essa grande e eterna esperança, Pai. Abençoa-nos e dá atitude ao Teu povo. Senhor, que essa mensagem possa abençoar aqueles que estão ouvindo através da internet também, ó Pai. E essa mensagem ficará gravada, e muitos ainda ouvirão, que ela possa trazer o efeito nessas vidas, e que eles possam mudar, Senhor, de pensamento, e mudar a sua história, e entregar o seu coração a Jesus, porque, Senhor, o Senhor é a nossa esperança. Te agradeço por isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida.